Olá, pessoal! Estamos hoje com o nosso episódio número 4 do Fala aí Acolhimento. Eu, professora Daniele, professora Samara, da Social Soluções. Nós temos tido debates, temos tido retornos, está sendo muito agradável ouvir, perceber que muitas questões que a gente está trazendo nesses episódios, nos 3 anteriores, rebatem muito na prática do acolhimento institucional. E acredito que fale por mim e pela Samara e pela equipe inteira da Social Soluções, como isso tem fortalecido o nosso trabalho e nos animado para a gente seguir. Nesse sentido, então, hoje a gente tem o 4º episódio, né, quando a gente vai conversar sobre vamos desacolher. Então, a ideia é a gente conversar sobre as questões voltadas para o desacolhimento de meninos e meninas, nesse nosso 4º episódio da série Fala aí Acolhimento. Porém, temos uma outra novidade, que é nesse ânimo que a gente vem vindo na interlocução com quem tem nos assistido, tem nos ouvido e tem nos devolvido ou demandas ou contribuições. Nós vamos, então, marcar um encontro aberto, né, para o dia 2 de julho, uma quinta-feira à noite, às 19 horas, que será reproduzido, será transmitido, aberto, né, para os nossos companheiros aqui de jornada nas redes sociais, os nossos canais, tanto no YouTube quanto no Facebook. Né, Samara? Então, depois disso, vamos oferecer, e aí vem a questão, a grande novidade, um curso com o título Fala aí Acolhimento, para não perder a linha, né, pessoal? Aprimorando o cotidiano do acolhimento em 4 encontros. Estou aqui me familiarizando com o título bem. Aprimorando o cotidiano do acolhimento em 4 encontros. A ideia, então, é oferecer um espaço, né, um curso mesmo, com carga horária, com certificação, pela Social Soluções, e esse curso conduzido, que é uma honra para mim, por mim, com a professora Samara Xavier. E a gente acredita que a gente possa avaliar como um grande passo desde já, tá certo? Então fiquem atentos e atentas. O nosso encontro aberto dia 2 de julho, numa quinta-feira da semana que vem, a partir das 19 horas, nós colocaremos as nossas informações nas redes, como eu já disse, e depois, então, na semana seguinte, os 4 encontros que também serão assim, amplamente divulgados com vários detalhes e tudo mais. É isso? Bom, voltando aqui ao nosso passo, que é um passo de fechar essa série inicial de vídeo discutindo aquilo que nos mobiliza, que mexe com a gente em relação às instituições de acolhimento. Hoje, eu e a Samara queremos falar sobre... E aí, vamos desacolher? Eu vou passar a palavra, ato contínuo, para a Samara, para ela trazer as reflexões que mexeram com ela num primeiro momento em relação a essa temática. Vamos lá, Samara? Vamos lá, Dani. Então, gente, chegamos no nosso 4º encontro, né? Passou rapidinho. E o desacolhimento é extremamente emblemático no processo do acolhimento institucional, porque o Brasil tem uma longa trajetória de institucionalização de crianças, adolescentes e famílias vulneráveis e pobres e marginalizadas, como fruto da desigualdade estrutural deste país. E ele é emblemático justamente por isso, porque nós temos uma história e uma herança bastante cruel de permanência ad eterna de famílias, né, de crianças, adolescentes e famílias que marcam a trajetória da política assistencial no país, mas principalmente a infância no Brasil. E aí eu quero trazer algumas questões que para mim é muito cara como educadora social, porque eu me coloco nesta posição, que é o envolvimento de todos os trabalhadores dentro do acolhimento para o processo de desacolhimento. Ou seja, o acolhimento institucional, ele começa por uma medida protetiva de extrema necessidade e de excepcionalidade, ou seja, é só em casos muito gritantes, só em casos bastante sérios e analisados, que a gente acolhe, ou seja, a gente institucionaliza uma criança, um adolescente e, consequentemente, suas famílias. Assim que a gente toma essa decisão, e é uma decisão bastante avaliada, a gente começa imediatamente com o processo de desacolhimento, porque o processo de desacolhimento é a meta, é o objetivo do acolhimento, ou seja, que seja breve, que seja excepcional, para que, como a gente já disse, a criança, o adolescente e suas famílias sejam cuidadas. Mas este processo é um processo que envolve todo mundo,
embora a equipe técnica ela seja responsável por afinar, por lapidar os instrumentos, mas a equipe técnica, né, normalmente feita pelo PAR, aí, psicologia e serviço social, ela tem que ser alimentada e subsidiada por todos os demais trabalhadores do acolhimento. Então, todo mundo tem a responsabilidade de desacolher esta criança, de desacolher este adolescente, mas principalmente o desacolhimento significa o retorno à família. Seja a sua família de origem, ou seja a sua família substituta, que a gente já falou que é um termo que é estranho, mas que é o termo utilizado. Ou seja, a volta é a garantia pelo direito à convivência familiar ali. Então, a gente acolhe porque a gente quer garantir a convivência familiar. E o acolhimento tem que ser breve, tem que ser excepcional, mas que todos os trabalhadores do acolhimento precisam contribuir para este processo. A equipe técnica, ela tem a primazia, né, ela tem o cuidado de lapidar os instrumentos, ou seja, de afinar e de alinhar todo o discurso, todo o trabalho feito, seja por um mês, 3 meses, 6 meses, ou no máximo 2 anos, que é o que a gente espera, né, para que a gente não reproduza histórias de institucionalização de crianças e adolescentes, e aí fica a cargo da equipe técnica de fazer este caminho, esta ponte do que acontece no acolhimento com as demais políticas públicas, porque também a responsabilidade do desacolhimento não é só da casa de acolhimento, dos trabalhadores do acolhimento, mas de toda uma rede de proteção e garantia de direito. Exatamente. Muito bem pensado, né, Samara? E lembrando que a gente também tem que apontar, quando a gente chega ao aniversário de 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, que nós avançamos bastante, né? Nós tínhamos períodos em que nós tínhamos realmente meninos e meninas em depósitos, né? Era uma situação assim, e inclusive um levantamento de 2006, nacional, que foi assustador em termos de, vejam bem, já em 2006, então assim, em termos de manutenção desses meninos e meninas nas instituições, com baixíssimo grau de informações em relação à família de origem, muito menos ainda em relação à própria intervenção, para a gente pensar na retomada dessas relações familiares, que é o que a gente entende que o Estatuto trouxe como o princípio, né? O desacolher para voltar à família de origem. E aí vem uma questão que tu trazes, que, lembrando que nós já avançamos muito, né, isso é bem importante dizer, a gente tem visto isso pelo Brasil inteiro, com todas as dificuldades, eu acho que também é bem importante a gente pensar, lembrar que a gente tem muitas práticas exitosas, grande parte dos trabalhadores e trabalhadoras, dos gestores, das equipes técnicas, também do sistema de justiça e dos conselhos tutelares, tem tido bastante, assim, aprofundamento do conhecimento, do comprometimento, da compreensão dessa ideia ou desse princípio que é a questão da família, né, que a gente chama, enfim, que no próprio SUAS, né, é uma diretriz, né, a matricialidade que a gente tem e que nos ensina muito. Então, assim, a instituição de acolhimento, estando nesse terreno fértil que já avançou bastante, ela tem, a meu ver, dentro do que tu trazes, ela precisa, e a gente tem que garantir isso, ela precisa se sentir muito confortável e segura para investir no retorno familiar desse menino e dessa menina. Então, nesse sentido, a relação com a rede, né, um termo genérico, para falar da proteção social de média, nos serviços que estiverem cuidando disso, a depender do porte dos municípios dos quais a gente está falando, né? A princípio, a gente sabe que a gente tem a relação com o CREAS, a relação com o Programa de Atendimento Específico Familiar, o PAEF. De qualquer forma, a gente sabe que isso muda, né, de município para município em função do porte, mas a gente sabe que o serviço, né, o atendimento, o cuidado, o acompanhamento dos arranjos familiares, para que eles se tornem mais funcionais e mais protetivos para eles mesmos e para os seus meninos e meninas, esse é um serviço que tem que existir. Ele não pode ficar solto, ele não pode não ser entendido bem por quem está na instituição de acolhimento, ele tem que ser compreendido bem, e essa relação tem que ser afinada entre esses serviços, o de acolhimento institucional e o serviço de acompanhamento da família, e não só entre os serviços, né? O sistema de justiça, com as suas equipes técnicas específicas, né, que servem ao juízo da infância e da adolescência, ao Ministério Público da Infância e Adolescência, e, muito importante, o Conselho Tutelar. É um ator assim, fundamental para a gente pensar no desacolhimento, em que sentido? Não só na decisão
vamos desacolher, beleza, não só, ela também vai acontecer uma hora, mas é o anterior também. É preciso que o caminho seja bem sedimentado e que os atores, todos esses sujeitos que trabalham, esses adultos que trabalham com meninos e meninas, e a família também, a família e quem trabalha com a família, saibam onde está pisando. Então, quando o Estado interfere, o Estado precisa trabalhar da melhor forma, precisa ser assim, muito vigilante, autovigilante, e um vigilante no bom sentido do outro, no bom sentido da vigilância, né? Jamais no sentido bélico, né? Mas no sentido de um controle de qualidade do nosso trabalho. E quando o Estado interfere, então, mais ainda ele tem obrigação, né? De intencionalidade, de transparência. Então, são princípios, são elementos que a gente tem que ficar trazendo quando a gente faz as nossas conversas, quando a gente faz a nossa preparação do plano individual de atendimento. Então, não é só eu vou desacolher, sorte para vocês, crianças e famílias, a gente está torcendo por vocês. Exatamente. A gente sabe que não é assim, que ninguém aqui que está falando com a gente nas nossas redes pensa assim, mas brincando para chamar atenção. Antes de desacolher, tem todo um caminho. Então, tem um plano de atendimento, tem a família com um plano de atendimento no serviço de média complexidade, tem a relação dentro do território com a saúde e com a educação, porque que nós não queríamos que esse menino, essa menina tivessem ido para uma instituição, mas como foram, que seja a oportunidade de fortalecer os serviços no entorno dessa família e que a gente, então, quando atende bem uma família, acaba melhorando o serviço como um todo para todas as outras. Exatamente. Então, essa é uma questão para o próprio Conselho Tutelar pensar, porque quando ele atua, ele não atua no caso a caso, ele atua para melhorar o fluxo, melhorar a qualidade do serviço para todos os meninos e meninas que estão também, eventualmente, podendo viver esse tipo de experiência. Falei demais, Samarinha? Não, imagina, falou coisas importantíssimas aqui que eu quero retomar, não para repetir o que você disse, mas para refletir outras questões. Então, por exemplo, quando você fala que há todo um trabalho muito cuidadoso e minucioso de todos os lados para a volta desse reencontro dessa família, me lembra outras coisas, né? A nossa sociedade estabelece inúmeros padrões, e um dos padrões mais sérios é o padrão de família, né? Que a gente já discutiu, que a família é aquilo que você quer que seja a sua família. Embora a gente saiba que tem as permanências, que é ainda insistir de vincular que família é só a questão de sangue. Frente a isso, tem a questão da expectativa para essa família dessa criança acolhida, ou desse adolescente acolhido. Então, quando a criança chega, o adolescente chega, normalmente há uma expectativa de que a família revolucione o seu padrão familiar para que a criança possa voltar para casa. E a gente já está, espero que seja sedimentado, mas a gente luta para sedimentar que a família é uma família real, ou seja, o acolhimento não tem uma varinha de condão para fazer com que a família se transforme absolutamente para receber essa criança, mas que toda uma rede de proteção, todas as políticas públicas que são essenciais para o retorno dessa criança, trabalhem para fortalecer a capacidade protetiva da família. Então, de novo, a gente vai reforçar aqui que não dá para ultra responsabilizar essa família e principalmente esta mulher, que normalmente vai ser a mãe, a chefe dessa família, para que a criança volte para casa, mas que tem uma rede que fortaleça a capacidade protetiva. E para eu também não me estender, quero dizer que a gente não faz um joguinho de cara ou coroa, ou a gente faz um joguinho de dardo que é para a sorte que esteja conosco. A sorte não estará conosco. O que estará conosco é um trabalho técnico de qualidade e um trabalho técnico profissional de múltiplos atores para que a gente consiga ter garantias mínimas de que essa família vai conseguir se reestabelecer. Então, a gente não brinca com a sorte quando a gente desacolhe. A gente tem conosco o trabalho técnico bem fundamentado e bem edificado. Se o trabalho técnico foi bem construído e bem edificado, a gente tem chances de manter essa família ativa, né, com um comportamento que a gente espera que seja próprio para todos nós. Mas a gente precisa lembrar que nós estamos falando de pessoas, estamos fazendo um trabalho humano. E que normalmente as pessoas acham que quando a gente desacolhe crianças, que ela nunca mais vai precisar de nenhum cuidado. E você falou aí que não é assim. Então ela sai do acolhimento, mas ela continua sendo cuidada por essa rede que a gente chama de rede protetiva. Então a família vai continuar sendo cuidada por outros atores até que ela consiga
ter autonomia dessa espécie de cuidado do Estado, porque ela precisou naquele momento ser resguardado. Então, acho que levantar essas questões aí de que a gente não pode estereotipizar a família e nem esperar que ela tenha um padrão que foi estabelecido, porque a gente acaba esperando algumas coisas de uma família que, por conta da desigualdade desse país, não vai ter. E aí a gente acaba estigmatizando, e é um trabalho extremamente articulado e bem sedimentado para que isso aconteça. Muito bem. Muito bem falado, muito bem salientado, Samara. Penso que também a gente tem que lembrar que nós temos o desacolhimento, o retorno para a família ou família ampliada como princípio, mas temos também aquilo que é a possibilidade da colocação em uma família chamada substituta pelo estatuto e que vai acontecer, na maior parte das vezes, no formato adoção. É um assunto para outra hora, um assunto que também mobiliza bastante a gente. Eu gosto bastante do tema. Que não é, obviamente, a solução para tudo, mas em algumas situações isso vai poder acontecer. É um caminho. Também tem toda uma necessidade de cuidado em relação ao projeto que a gente vai colocar para acontecer em relação àquela criança, que é um projeto de atendimento com intencionalidade, né? Então, saber que instituição de acolhimento e o acolhimento tem começo, meio e fim, né? Que a gente tem que pensar que há várias idades e que a gente, claro, hoje está no nosso episódio 4, fechando o Fala aí Acolhimento, nós falamos em acolhimento nesse episódio que já está se encaminhando para o final, mas nós sabemos que temos aspectos como, por exemplo, meninos e meninas com mais idade, é o caso da adolescência, mais próximos dos 18 anos, e em que medida isso está sendo, na verdade, motivo de reflexão, de aplicação de práticas pedagógicas cuidadosas, né, em termos de fortalecimento desse sujeito, que poderá sim voltar para a família, mas poderá não voltar para a sua família, poderá ir para uma família no formato adoção, mas talvez o arranjo, a solução para ele, para a vida dele, seja outra, e que pode e deve ser bastante proveitoso também, da mesma forma, né? Sempre tem solução para tudo. E nós que trabalhamos com esse tipo de assunto, temos que pensar que elas existem e que elas dependem de nós. Nós temos muita trajetória das profissões, as profissões, os educadores e educadoras, existe muita criatividade e sabedoria. Então, essa relação aqui que a gente conseguiu estabelecer, né, pessoal, aqui a partir do nosso canal no YouTube, né, Social Soluções TV, do Facebook e pelo WhatsApp. Nós agradecemos demais pelo contato, né, pela acolhida, pela conversa. Então, a gente hoje finaliza esses 4 episódios, finaliza, ao menos por enquanto, a série Fala aí Acolhimento, né, com toda a felicidade de termos concluído e também com a alegria dessa novidade, que é justamente o nosso encontro, né, que eu vou passar a palavra para a Samara relembrar, mais ou menos, porque senão fico só eu falando em relação a essa novidade. E eu, por agora, já me despeço, agradeço muito, peço que vocês lembrem de compartilhar esses conteúdos, peço que lembrem, né, de se inscrever no nosso canal do YouTube, Ótimo. de ativar as notificações, de curtir os conteúdos, porque é assim que funciona nessa rede agora, nesse mundo, na sociedade de informação, desse formato que a gente está, tá bom? Agradeço demais, paz e bem. Samarinha. Eu faço os meus agradecimentos, né, me contemplo da Dani, mas lembro para vocês que esses 4 encontros foram bastante intensos, renderam muitas intervenções, interações com vocês, e por conta disso, a gente quer insistir que vocês estejam conosco nesse encontro aberto na quinta-feira, no dia 2 de julho, às 19 horas, nos nossos canais de troca, Facebook, YouTube, e que, já que participaram nessas 2 semanas, participem conosco ao vivo, participem conosco, porque foi por conta dessa interação de vocês que a gente resolveu ampliar ainda mais esse nosso Fala aí Acolhimento, porque a gente tem muita coisa para falar de acolhimento. Muitas questões ficaram escondidinhas, outras provocadas e várias pulguinhas atrás da orelha. Então, venham compartilhar conosco e venham falar sobre acolhimento conosco nesse encontro aberto no dia 2 de julho e na semana seguinte, nesse curso que a gente está preparando com muito carinho para vocês. E por vocês. E com vocês. Então, até lá, gente. 4 encontros Obrigada. para aprimorar o acolhimento. 4 encontros para aprimorar o acolhimento. Exatamente. É isso, então. Um abraço. Até mais.